Neste preciso momento, enquanto ouves estas palavras, a luz mais antiga do cosmos viaja em direção aos teus olhos. Partiu há 13.800 milhões de anos, quando nem sequer existiam estrelas como o Sol. Quando o universo era uma sopa densa de hidrogênio e hélio, que apenas começava a coalescer nas primeiras estruturas. Essa luz, que os astrônomos captam com instrumentos como o telescópio espacial Planck, constitui o que chamamos de radiação cósmica de fundo. E define um limite. Um limite que não é uma parede física, não é uma barreira sólida, mas que representa algo talvez mais profundo. O horizonte para além do qual a física, tal como a conhecemos, se encontra com a sua própria ignorância. O universo observável tem um diâmetro aproximado de 93 mil milhões de anos-luz. Este número, por si só, desafia a intuição humana. Mas o verdadeiramente extraordinário não é o que está dentro deste volume cósmico, é o que está para além. E aqui reside uma das questões mais honestas que a ciência pode formular. Existirá algo mais além do horizonte observável? E se existe, podemos alguma vez sabê-lo? Antes de avançarmos nesta viagem, é fundamental estabelecer algo com total clareza. Grande parte do que se discute sobre o que está além do universo observável pertence ao domínio da especulação fundamentada, das hipóteses científicas ativas e, em alguns casos, da pura extrapolação matemática, que ainda aguarda qualquer forma de verificação. Isto não diminui o valor da investigação. Pelo contrário, mostra a ciência no seu estado mais honesto, reconhecendo os limites do conhecimento enquanto tenta expandir essas fronteiras com rigor e imaginação disciplinada. Se subscreveres este canal, acompanhar-nos-ás nesta exploração dos limites do conhecimento humano, onde a física encontra a filosofia e onde as perguntas são frequentemente mais valiosas do que as respostas provisórias. A história do nosso entendimento sobre os limites do universo observável começa de forma concreta no século XX. Em 1929, Edwin Hubble, trabalhando no Observatório de Mount Wilson, na Califórnia, publicou observações que mudariam permanentemente a cosmologia. Hubble não descobriu que o universo se estava a expandir sozinho. Baseou-se em trabalho anterior de Vesto Slipher, que havia medido os desvios para o vermelho de galáxias espirais anos antes. Mas Hubble combinou estas medições de velocidade com as suas próprias estimativas de distância, utilizando estrelas variáveis cefeidas como velas padrão. O resultado foi a famosa relação de Hubble-Lemaitre. Quanto mais distante está uma galáxia, mais rapidamente parece afastar-se de nós. Georges Lemaitre, um padre e físico belga, havia proposto teoricamente esta expansão em 1927, 2 anos antes da publicação de Hubble. Lemaitre derivou a relação a partir das equações da relatividade geral de Einstein. A União Astronômica Internacional reconheceu oficialmente a contribuição de Lemaitre em 2018, renomeando a lei como Lei de Hubble-Lemaitre. Esta expansão tem uma consequência profunda que não foi imediatamente óbvia. Se o universo se está apenas a expandir, e se extrapolamos essa expansão para trás no tempo, chegamos a um estado inicial de densidade e temperatura extremas, o Big Bang. Mas a expansão também implica algo sobre o futuro e sobre os limites do que podemos observar. A luz viaja a uma velocidade finita, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Esta velocidade, que parece extraordinariamente rápida à escala humana, é agonizantemente lenta à escala cósmica. A luz do Sol demora cerca de 8 minutos a chegar à Terra. A luz da estrela mais próxima, Próxima Centauri, demora mais de 4 anos.
A luz da galáxia de Andrômeda demora aproximadamente 2,5 milhões de anos. Isto significa que, quando olhamos para o espaço profundo, estamos literalmente a olhar para o passado. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, consegue observar galáxias cuja luz partiu há mais de 13 mil milhões de anos. Mas existe um limite absoluto para quão longe podemos ver. Esse limite é determinado pela idade do universo e pela velocidade da luz. O universo tem aproximadamente 13.800 milhões de anos. Poderíamos, então, pensar que o universo observável se estende até 13.800 milhões de anos-luz em todas as direções. Mas aqui entra uma subtileza crucial que muitas pessoas não compreendem imediatamente. O próprio espaço expandiu-se enquanto a luz viajava até nós. Uma galáxia que emitiu luz há 13 mil milhões de anos não está agora a 13 mil milhões de anos-luz de distância. Devido à expansão do espaço durante todo esse tempo, essa galáxia encontra-se atualmente muito mais longe. Os cálculos cosmológicos, baseados nos parâmetros medidos pela missão Planck da Agência Espacial Europeia, indicam que o raio do universo observável é de aproximadamente 46 mil milhões de anos-luz. O diâmetro completo é, portanto, cerca de 93 mil milhões de anos-luz. Para tornar esta escala minimamente compreensível, considera o seguinte: se reduzisses o Sol ao tamanho de um grão de areia, com cerca de 1 milímetro de diâmetro, a Terra estaria a aproximadamente 10 centímetros de distância, do tamanho de uma célula microscópica. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria a cerca de 30 quilômetros. A Via Láctea teria aproximadamente 1 milhão de quilômetros de extensão, e o universo observável teria cerca de 3 mil milhões de quilômetros. Mesmo nesta escala reduzida, onde o Sol é um grão de areia, o universo observável seria uma esfera com o diâmetro aproximado da órbita de Urano à volta do Sol real. Mas aqui reside o ponto central desta primeira parte. O universo observável não é o universo completo. É apenas a porção do universo cuja luz teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. Para além do horizonte observável, o espaço quase certamente continua. A questão é: podemos saber algo sobre o que está lá? E se não podemos observá-lo diretamente, está essa região para além do alcance da ciência? A física moderna oferece ferramentas conceptuais para abordar estas questões, mesmo quando a observação direta é impossível. A primeira dessas ferramentas é a extrapolação cosmológica. Se assumirmos que as leis da física são as mesmas em todo o lado e que o universo é, em média, homogêneo e isotrópico, como indica o princípio cosmológico, então podemos fazer inferências sobre regiões que não conseguimos observar diretamente. O princípio cosmológico não é uma verdade matemática demonstrada. É uma suposição simplificadora que, até agora, tem sido consistente com todas as observações dentro do universo observável. A radiação cósmica de fundo, medida com extrema precisão pela missão Planck, mostra que o universo é uniforme até uma parte em 100 mil em todas as direções. Não há evidência de que exista uma direção preferencial ou um centro no universo observável. Se extrapolamos esta uniformidade para além do horizonte observável, chegamos a uma conclusão provisória. É provável que o universo continue muito para além do que podemos ver, com as mesmas leis físicas e distribuições estatísticas semelhantes de galáxias e estruturas. Mas esta extrapolação tem limites. Não sabemos se o universo é finito ou infinito em extensão espacial. Não sabemos se as leis da física são universais ou se variam em escalas suficientemente grandes. E não sabemos se existem estruturas ou fenômenos completamente diferentes em regiões suficientemente distantes.
A cosmologia inflacionária, desenvolvida a partir do início dos anos 80 por físicos como Alan Guth, Andrei Linde, Paul Steinhardt e Andreas Albrecht, oferece um enquadramento teórico que tem implicações profundas para a estrutura do universo para além do horizonte observável. A teoria da inflação cósmica propõe que, numa fração de segundo após o Big Bang, o universo atravessou uma fase de expansão exponencial extraordinariamente rápida. Durante este período, que terá durado aproximadamente entre 10 elevado a menos 36 segundos e 10 elevado a menos 32 segundos, uma região minúscula do espaço foi esticada para proporções cósmicas. A evidência observacional a favor da inflação inclui a planura do universo observável, que está muito próximo de ser geometricamente plano, conforme medido pela missão Planck. Inclui também a uniformidade da radiação cósmica de fundo e o espectro das flutuações primordiais, que é quase invariante em escala, tal como a inflação prevê. Se a inflação ocorreu, então o universo é quase certamente muito maior do que a porção observável. Alguns modelos inflacionários sugerem que o universo poderia ser incomensuravelmente maior. O cosmólogo Max Tegmark, do Massachusetts Institute of Technology, discutiu estimativas que colocam o universo completo como sendo pelo menos 10 elevado a 23 vezes maior que o universo observável, baseado em certos modelos inflacionários e nas medições de curvatura do Planck. No entanto, é crucial notar que estas são estimativas teóricas com enormes barras de incerteza, não medições diretas. Existem mesmo cenários inflacionários em que o universo é literalmente infinito em extensão espacial. Num universo verdadeiramente infinito, todas as configurações possíveis de matéria, que são permitidas pelas leis da física, ocorreriam em algum lugar, simplesmente porque há infinitos lugares para elas ocorrerem. Esta ideia levou a especulações fascinantes, mas altamente teóricas, sobre a existência de duplicados, regiões tão distantes que estariam para além de qualquer possibilidade de contacto, mas que, por pura coincidência estatística, conteriam configurações de matéria idênticas às do nosso ambiente local. Tegmark discutiu esta possibilidade nos seus trabalhos sobre o multiverso de nível 1. No entanto, é essencial enfatizar que estas são consequências lógicas de certas suposições teóricas, não factos estabelecidos. Não temos evidência direta de que o universo seja infinito, nem de que existam tais duplicados cósmicos. São extrapolações interessantes, mas não confirmadas. A geometria do universo é outro elemento crucial para entender o que pode existir para além do observável. De acordo com a relatividade geral de Einstein, a geometria do espaço-tempo é determinada pelo seu conteúdo de matéria e energia. O universo pode ter uma de 3 geometrias básicas em grande escala: plana, com curvatura positiva, como a superfície de uma esfera, ou com curvatura negativa, como uma superfície em forma de cela. As medições da missão Planck indicam que o universo é plano com uma precisão extraordinária. O parâmetro de curvatura, designado por ômega-k, foi medido como sendo 0,0007, mais ou menos 0,0019, o que é estatisticamente consistente com zero. Um universo perfeitamente plano seria infinito em extensão, assumindo a topologia mais simples. Mas aqui surge uma sutileza importante. A geometria local não determina necessariamente a topologia global. É possível ter um universo geometricamente plano, mas topologicamente finito, tal como a superfície de um toro, que é plana localmente, mas fecha-se sobre si mesma globalmente. Os cosmólogos procuraram evidências de uma topologia finita nos dados da radiação cósmica de fundo. Se o universo fosse suficientemente pequeno,
e tivesse uma topologia que se fechasse sobre si mesma, poderíamos ver padrões repetidos no céu, como círculos correspondentes em diferentes partes do mapa da radiação cósmica de fundo. Até agora, nenhuma evidência conclusiva de tal topologia foi encontrada. O que significa que, se o universo é finito, é pelo menos várias vezes maior que o universo observável. O conceito de horizonte cosmológico merece uma exploração mais detalhada, porque existem na realidade vários tipos de horizontes, que são frequentemente confundidos nas discussões populares sobre o tema. O horizonte de partículas é a distância máxima de onde a luz poderia ter chegado até nós desde o início do universo. Este é essencialmente o limite do universo observável. A luz de objetos para além deste horizonte ainda não teve tempo de nos alcançar. O horizonte de eventos cosmológico é um conceito diferente e tem a ver com a expansão acelerada do universo. Em 1998, duas equipas independentes de astrônomos descobriram que a expansão do universo está a acelerar. Esta descoberta, liderada por Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess, valeu-lhes o Prêmio Nobel da Física em 2011. A aceleração é atribuída a uma forma de energia misteriosa chamada energia escura, que constitui aproximadamente 68% do conteúdo energético total do universo. Se a expansão acelerada continuar indefinidamente, o que os dados atuais sugerem, então existe um limite para quão longe podemos alguma vez enviar uma mensagem ou receber informação. Galáxias que estão atualmente além de uma certa distância estão a afastar-se de nós mais rapidamente do que a velocidade da luz. Isto não viola a relatividade, porque é o próprio espaço que se está a expandir, não são objetos a mover-se através do espaço. Mas significa que a luz que emitimos hoje nunca alcançará essas galáxias, e a luz que elas emitem hoje nunca nos alcançará. Este horizonte de eventos cosmológico encontra-se atualmente a cerca de 16 mil milhões de anos-luz de distância. Galáxias que estão para além desta distância estão efetivamente desconectadas de nós para sempre, assumindo que a energia escura continua a comportar-se como observamos atualmente. As implicações disto são profundas. Com o passar do tempo cósmico, cada vez menos do universo será acessível à nossa observação. As galáxias que hoje podemos ver serão gradualmente empurradas para além do horizonte pela expansão acelerada. Num futuro muito distante, estimado em centenas de milhares de milhões de anos, a Via Láctea, já fundida com Andrômeda num evento previsto para daqui a aproximadamente 4 mil milhões de anos, estará isolada num vazio cósmico aparentemente vazio. A radiação cósmica de fundo terá sido diluída para além da possibilidade de detecção. Hipotéticos astrônomos nesse futuro distante, se existirem, poderão não ter nenhuma evidência observacional de que o universo é maior do que a sua galáxia local. A cosmologia, tal como a conhecemos, seria impossível de reconstruir a partir das observações disponíveis nessa era. Esta é uma consequência verificável das equações da relatividade geral combinadas com as observações da energia escura. Não é especulação selvagem. É extrapolação rigorosa das melhores teorias físicas que temos, aplicadas às condições observadas do cosmos. Mas o que existe para além do horizonte, neste preciso momento? A resposta mais honesta da ciência é que não sabemos com certeza, mas temos boas razões para acreditar que o universo continua de forma semelhante ao que observamos localmente. As mesmas galáxias, as mesmas estrelas, as mesmas leis físicas. Nada de especial acontece no horizonte cosmológico. Não há uma parede, não há uma fronteira real. O horizonte é apenas o limite da nossa capacidade de observação.
não um limite do universo em si. Isto pode parecer anticlimático para quem espera revelações dramáticas sobre o que se esconde além do observável. Mas há uma beleza profunda nesta resposta. Sugere que o cosmos é uniforme e compreensível, que não existem surpresas radicais à espera imediatamente para além da nossa visão, e que as leis da física que descobrimos nos nossos laboratórios e observatórios são genuinamente universais. No entanto, isto é apenas o começo da nossa exploração. Porque existem hipóteses científicas ativas, debatidas, nas mais prestigiadas instituições de investigação do mundo, que sugerem que o que está para além do observável pode ser muito mais estranho do que uma simples continuação do que vemos. E nas próximas partes, vamos explorar essas fronteiras especulativas da cosmologia contemporânea, sempre distinguindo cuidadosamente entre o que sabemos, o que suspeitamos e o que imaginamos. Por agora, deixa-te adormecer com esta imagem. Estás num planeta que orbita uma estrela comum numa galáxia entre centenas de milhares de milhões de galáxias, no universo observável. E esse universo observável, por vasto que seja, pode ser apenas uma gota num oceano cósmico que se estende para além de qualquer coisa que possamos alguma vez esperar ver. A realidade, simplesmente por ser o que é, excede qualquer ficção que poderíamos inventar. Quando os primeiros cosmólogos começaram a compreender que o universo observável tinha limites definidos, surgiu uma questão que ainda hoje anima debates nas conferências de física teórica e nos departamentos de cosmologia das universidades mais prestigiadas do mundo. Se o horizonte observável é apenas um limite da nossa capacidade de ver, e não uma fronteira real do universo, então quão grande é realmente o cosmos completo? E mais profundamente ainda, faz sequer sentido falar de um tamanho total se nunca poderemos medi-lo? Estas questões situam-se numa zona fascinante onde a física encontra a filosofia. São questões científicas, no sentido de que podemos usar a matemática e a lógica para explorá-las. Mas são também questões que tocam nos limites fundamentais do conhecimento humano. A missão Planck, da Agência Espacial Europeia, que operou entre 2009 e 2013, forneceu os dados mais precisos que temos sobre a geometria do universo. O satélite Planck mediu as flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, com uma resolução angular de aproximadamente 5 minutos de arco e uma sensibilidade de temperatura de cerca de 2 milionésimos de grau Kelvin. Estes dados permitiram determinar os parâmetros cosmológicos com uma precisão sem precedentes. Um dos resultados mais importantes do Planck foi a confirmação de que o universo é espacialmente plano, ou muito próximo disso. A curvatura espacial foi medida como sendo compatível com zero dentro das barras de erro. Mas o que significa exatamente um universo plano? E quais são as implicações para o que existe além do observável? Num universo com geometria plana, as linhas paralelas permanecem paralelas indefinidamente. A soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, independentemente do tamanho do triângulo. Esta geometria, a geometria euclidiana que aprendemos na escola, parece ser a geometria do nosso cosmos em grande escala. A planura observada tem duas explicações possíveis. Ou o universo é genuinamente plano e possivelmente infinito, ou é tão grande que a porção que observamos parece plana, tal como a superfície da Terra parece plana quando olhamos para um campo de futebol, apesar de ser globalmente esférica. Os dados do Planck permitem estabelecer limites inferiores para o tamanho do universo, se este tiver curvatura. Se o universo for fechado, com curvatura positiva, como uma esfera de 4 dimensões,
Então o seu raio de curvatura teria de ser pelo menos várias vezes maior que o raio do universo observável, para ser consistente com as observações. Alguns cálculos sugerem que o universo teria de ser pelo menos 250 vezes maior em volume do que o universo observável, embora este número dependa das suposições específicas do modelo utilizado. Em 2020, um artigo publicado na revista Nature Astronomy por uma equipe que incluía Eleonora Di Valentino, Alessandro Melchiorri e Joseph Silk sugeriu que certos dados do Planck poderiam ser melhor explicados por um universo com curvatura positiva ligeira, em vez de um universo perfeitamente plano. Esta proposta gerou debate considerável na comunidade cosmológica. Outros investigadores argumentaram que a aparente curvatura poderia ser um artefacto estatístico ou o resultado de tensões entre diferentes conjuntos de dados cosmológicos. Este debate ilustra um ponto importante sobre como a ciência funciona na fronteira do conhecimento. Não há consenso absoluto. Os dados são analisados, reinterpretados e debatidos. A questão da curvatura do universo permanece aberta, embora a maioria dos cosmólogos continue a favorecer um universo plano ou muito próximo disso. Se o universo for verdadeiramente infinito, como um universo perfeitamente plano com a topologia mais simples seria, então as implicações são vertiginosas de contemplar. Um universo infinito contém infinitas galáxias, infinitas estrelas, infinitos planetas. E se as leis da física são as mesmas em todo o lado, e se a distribuição de matéria é estatisticamente uniforme, então todas as configurações possíveis de matéria ocorrem em algum lugar. Esta ideia foi explorada rigorosamente por Max Tegmark num artigo publicado em 2003 na revista Scientific American e posteriormente expandida no seu livro sobre o multiverso. Tegmark calculou que, num universo infinito, deveríamos esperar encontrar uma cópia exata do nosso volume de Hubble, a uma distância de aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a 29 metros. Este número é tão absurdamente grande que não tem qualquer significado prático. É muito maior do que qualquer distância que poderíamos alguma vez percorrer ou observar. Mas matematicamente, num universo verdadeiramente infinito, a duplicação seria inevitável. É fundamental enfatizar que esta é uma consequência lógica de suposições específicas, não um facto observado. Não temos evidência direta de que o universo seja infinito. É uma possibilidade consistente com os dados, mas não a única possibilidade. A inflação cósmica, que mencionamos brevemente na primeira parte, tem implicações ainda mais radicais para a estrutura do universo, além do observável. A teoria da inflação foi proposta inicialmente por Alan Guth, então no Stanford Linear Accelerator Center, num artigo de 1981. Guth procurava resolver vários problemas do modelo cosmológico padrão, incluindo o problema do horizonte e o problema da planura. O problema do horizonte é particularmente relevante para a nossa discussão. A radiação cósmica de fundo é extraordinariamente uniforme em todas as direções do céu. Mas no modelo cosmológico, padrão sem inflação, regiões opostas do céu nunca estiveram em contato causal. A luz não teve tempo de viajar de uma para a outra desde o Big Bang. Como podem então estas regiões ter exatamente a mesma temperatura se nunca trocaram informação? A inflação resolve este problema, propondo que todas as regiões que hoje observamos no universo estiveram outrora numa região muito mais pequena, suficientemente pequena para ter atingido equilíbrio térmico, antes de ser esticada para proporções cósmicas pela expansão exponencial. Mas a inflação não terminou necessariamente em todo o lado ao mesmo tempo.
Esta é a base para uma das hipóteses mais especulativas, mas cientificamente ativas da cosmologia contemporânea: a inflação eterna. A ideia da inflação eterna foi desenvolvida por vários físicos, incluindo Andrei Linde, atualmente na Universidade de Stanford, e Alexander Vilenkin, da Universidade Tufts. A inflação eterna propõe que, uma vez iniciada, a inflação tende a continuar indefinidamente em alguma região do espaço, mesmo quando termina localmente para formar universos como o nosso. Neste cenário, o nosso universo observável é apenas uma bolha num oceano inflacionário muito maior. Outras bolhas formam-se continuamente à medida que a inflação termina em diferentes regiões. Cada bolha é um universo separado, possivelmente com propriedades físicas diferentes. É crucial notar que a inflação eterna é uma hipótese teórica, não um facto estabelecido. Deriva das equações da teoria quântica de campos aplicadas ao período inflacionário, mas estas equações extrapolam muito além das condições que podemos testar em laboratório. A física das energias envolvidas na inflação está muitas ordens de magnitude além do que o Large Hadron Collider do CERN pode explorar. No entanto, a inflação eterna faz parte do discurso científico legítimo. É discutida em conferências, publicada em revistas com revisão por pares e debatida por físicos sérios. A questão não é se é verdadeira ou falsa, porque não temos forma de o determinar atualmente. A questão é se é uma extrapolação razoável das nossas melhores teorias, e que tipo de evidência, se alguma, poderia eventualmente testá-la. Uma das previsões mais intrigantes de certos modelos de inflação eterna é que diferentes bolhas de universo poderiam ter constantes físicas diferentes. As leis fundamentais poderiam ser as mesmas, mas os valores específicos de constantes, como a constante de estrutura fina ou a massa do eletrão, poderiam variar de bolha para bolha. Esta ideia conecta-se com a teoria das cordas, um enquadramento teórico que tenta unificar a mecânica quântica e a relatividade geral. A teoria das cordas, nas suas formulações atuais, parece permitir um número astronômico de configurações diferentes do vácuo, cada uma correspondendo a um conjunto diferente de constantes físicas aparentes. O número estimado de tais configurações é frequentemente citado como sendo da ordem de 10 elevado a 500, embora esta estimativa seja altamente incerta. Este conjunto de possíveis configurações é por vezes chamado de paisagem da teoria das cordas, um termo popularizado por Leonard Susskind, da Universidade de Stanford. Se a inflação eterna for real e se a teoria das cordas estiver correta, então diferentes bolhas de universo poderiam estar a explorar diferentes regiões desta paisagem. Mas aqui chegamos a um ponto onde a ciência toca os seus próprios limites metodológicos. Se outras bolhas de universo existem, mas estão para sempre fora do nosso alcance observacional, podemos alguma vez ter evidência direta da sua existência. E se não podemos, é esta ainda uma teoria científica no sentido tradicional? Este debate sobre a testabilidade do multiverso é intenso na comunidade física. Alguns, como Sean Carroll, do California Institute of Technology, argumentam que teorias podem ser científicas mesmo quando não são diretamente testáveis, se fizerem parte de um enquadramento mais amplo que tem consequências testáveis. Outros, como Paul Steinhardt, da Universidade de Princeton, um dos pioneiros originais da teoria da inflação, que posteriormente se tornou crítico de certas versões dela, argumentam que a inflação eterna pode ser uma teoria que tudo explica e nada prediz, o que a tornaria cientificamente vazia. Não há consenso sobre esta questão, e é importante que reconheçamos isso honestamente, em vez de apresentar um dos lados do debate como se fosse facto estabelecido. O que sabemos com maior certeza é o seguinte:
Dentro do universo observável, as leis da física parecem ser as mesmas em todo o lado. A luz de galáxias distantes segue as mesmas regras espectrais que a luz no nosso laboratório. As proporções de elementos químicos em estrelas antigas são consistentes com a nucleossíntese do Big Bang. Os padrões da radiação cósmica de fundo são extraordinariamente bem explicados pelo modelo cosmológico padrão, o chamado modelo Lambda-CDM. É razoável extrapolar que estas mesmas leis se aplicam para além do horizonte observável. Não há razão física conhecida para que as leis mudem precisamente na fronteira do que podemos observar. O horizonte cosmológico não é uma fronteira física especial. É simplesmente o limite determinado pela velocidade da luz e pela idade do universo. Mas a extrapolação para muito além do observável, para escalas onde as condições poderiam ser radicalmente diferentes, é menos segura. A inflação, se ocorreu, envolveu condições físicas extremas, que não podemos reproduzir. A paisagem da teoria das cordas, se existe, representa física em escalas de energia que nunca poderemos sondar diretamente. Há uma lição de humildade aqui. Os maiores avanços da cosmologia do século XX, desde a descoberta da expansão do universo até a radiação cósmica de fundo e a energia escura, foram todos baseados em observações que ninguém tinha antecipado. A natureza surpreendeu-nos repetidamente. Seria arrogante assumir que as nossas teorias atuais, por elegantes que sejam, capturam toda a verdade sobre o cosmos. Ao mesmo tempo, as nossas teorias atuais são extraordinariamente bem-sucedidas dentro do seu domínio de aplicabilidade. O modelo Lambda, CDM, descreve o universo observável com uma precisão que seria impensável há apenas algumas décadas. A relatividade geral de Einstein, proposta há mais de um século, continua a passar todos os testes observacionais, desde as ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO e Virgo, até as imagens de buracos negros produzidas pelo Event Horizon Telescope. Esta combinação de sucesso demonstrado e limites reconhecidos define a atitude científica apropriada em relação ao que está além do observável. Podemos ter confiança razoável em extrapolações modestas. Podemos estar abertos a possibilidades mais especulativas sem as aceitar como factos. E podemos manter a humildade de reconhecer que o universo pode ter surpresas que as nossas teorias atuais não antecipam. A questão de o que existe além do universo observável é, em certo sentido, uma das questões mais antigas da humanidade, reformulada em termos científicos modernos. O que está para além do horizonte? O que existe no limite do mundo conhecido? Estas perguntas acompanham-nos desde que os primeiros humanos olharam para as estrelas e imaginaram o que poderia existir para lá delas. A diferença é que agora temos ferramentas conceptuais e matemáticas para abordar estas questões com rigor. Podemos distinguir entre especulação livre e especulação fundamentada. Podemos identificar que tipos de evidência seriam relevantes, mesmo quando essa evidência está fora do nosso alcance atual. Podemos construir modelos consistentes e explorar as suas consequências lógicas. E podemos fazer algo que talvez seja o mais importante de tudo. Podemos admitir honestamente quando não sabemos. A ciência não tem resposta definitiva para o que existe além do universo observável. Tem hipóteses, modelos, extrapolações. Algumas são mais bem fundamentadas do que outras. Nenhuma é certeza. Esta incerteza não é uma fraqueza da ciência, é a sua força. Uma disciplina que admite os seus limites é uma disciplina que pode crescer para além deles. Uma disciplina que finge saber o que não sabe está condenada à estagnação. Nas próximas partes, vamos explorar mais profundamente as diferentes hipóteses
sobre o que pode existir além do observável. Vamos examinar conceitos como o multiverso, a estrutura causal do espaço-tempo e as implicações da mecânica quântica para a natureza da realidade física. Vamos sempre distinguir entre o que é facto estabelecido, o que é hipótese científica ativa e o que é especulação mais distante. Por agora, deixa esta ideia acompanhar-te enquanto o sono se aproxima. O universo que podes ver com os teus olhos ou com os maiores telescópios da humanidade é apenas uma fração do que provavelmente existe. E essa fração maior, por inacessível que seja, faz parte da mesma realidade física que te contém. Estás conectado, mesmo que não possas ver a conexão, a uma vastidão que excede qualquer coisa que a imaginação humana alguma vez concebeu antes de os dados nos obrigarem a aceitá-la. A radiação cósmica de fundo, essa luz antiga que permeia todo o universo observável, é frequentemente descrita como a primeira fotografia do cosmos. Mas esta descrição, embora poética, não captura completamente o que esta radiação nos revela. A radiação cósmica de fundo não é apenas uma imagem. É um muro de luz para além do qual os nossos instrumentos ópticos e de rádio são cegos. E compreender a natureza deste muro é essencial para entender o que significa o limite do observável e o que pode existir para além dele. Aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, algo fundamental mudou no universo. Durante os primeiros 380 mil anos, o cosmos era tão quente e denso que os eletrões não conseguiam ligar-se aos núcleos atômicos. A matéria existia como um plasma ionizado, e os fotões, as partículas de luz, dispersavam constantemente nos eletrões livres. O universo era opaco. A luz não conseguia viajar em linha reta por qualquer distância significativa. Quando a temperatura caiu para aproximadamente 3.000 graus Kelvin, os eletrões começaram a combinar-se com os núcleos de hidrogênio e hélio para formar átomos neutros. Este evento é conhecido como recombinação, embora o nome seja um pouco enganador, porque era a primeira vez que estes eletrões e núcleos se combinavam, não uma recombinação. Com a matéria agora neutra, os fotões deixaram de dispersar. O universo tornou-se transparente, e a luz que existia naquele momento foi libertada para viajar pelo cosmos para sempre. Essa luz, esticada pela expansão do universo de temperaturas de milhares de graus para os atuais 2,7 graus Kelvin, é a radiação cósmica de fundo que medimos hoje. A radiação cósmica de fundo vem de uma superfície esférica à nossa volta, chamada superfície de última dispersão. Esta superfície encontra-se a um desvio para o vermelho de aproximadamente 1100. Correspondendo a uma distância atual de cerca de 45 mil milhões de anos-luz. Não podemos ver nada para além desta superfície usando fotões, porque antes da recombinação não havia fotões livres para observar. Mas isto não significa que nada existisse para além deste limite temporal. Significa apenas que a luz não nos pode informar sobre esse período. Existem, no entanto, outras formas potenciais de observar o universo primitivo. As ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo, previstas por Einstein em 1916 e detectadas diretamente pela primeira vez em 2015 pelo Observatório LIGO. Ao contrário dos fotões, as ondas gravitacionais podem atravessar matéria sem serem significativamente afetadas. Um fundo de ondas gravitacionais do período inflacionário, se existir, poderia, em princípio, fornecer informação sobre o universo muito antes da recombinação. Vários experimentos estão atualmente a procurar este fundo de ondas gravitacionais primordiais. O Observatório BICEP, na Antártida,
procura uma assinatura específica na polarização da radiação cósmica de fundo, que seria produzida por ondas gravitacionais primordiais. Em 2014, a equipe do BICEP-2 anunciou a detecção de tal assinatura, o que teria sido uma confirmação dramática da inflação cósmica. No entanto, análises subsequentes, combinando dados do BICEP-2 com dados do satélite Planck, mostraram que a assinatura era provavelmente causada por poeira na nossa própria galáxia, não por ondas gravitacionais primordiais. A busca continua. O Observatório BICEP-3 e o futuro BICEP-Array têm sensibilidade melhorada. O Observatório Espacial Lightbird, uma missão da Agência Espacial Japonesa JAXA com colaboração internacional, está planeado para lançamento na década de 2030, com o objetivo específico de medir a polarização da radiação cósmica de fundo, com precisão suficiente para detectar ondas gravitacionais primordiais, se estas existirem a níveis previstos por muitos modelos inflacionários. Os neutrinos oferecem outra janela potencial para o universo primitivo. Estas partículas fantasmagóricas interagem tão fracamente com a matéria que atravessam a Terra quase sem impedimento. O universo está permeado por um fundo cósmico de neutrinos, análogo à radiação cósmica de fundo, mas composto por neutrinos em vez de fotões. Estes neutrinos desacoplaram da matéria cerca de 1 segundo após o Big Bang, muito antes da recombinação. Detectar o fundo cósmico de neutrinos diretamente é um dos maiores desafios da física experimental. Os neutrinos deste fundo têm energias extraordinariamente baixas, o que os torna quase impossíveis de detectar com a tecnologia atual. No entanto, a sua existência já foi inferida indiretamente através do seu efeito na radiação cósmica de fundo e na abundância de elementos leves. Experiências futuras, utilizando técnicas como a captura de neutrinos em trítio, proposta pelo projeto Ptolemy, poderiam eventualmente detectar estes neutrinos diretamente. Se pudéssemos mapear o fundo cósmico de neutrinos com a mesma precisão com que mapeamos a radiação cósmica de fundo, teríamos uma janela para o universo quando tinha apenas 1 segundo de idade, em comparação com os 380 mil anos da radiação cósmica de fundo. Mas mesmo com ondas gravitacionais e neutrinos, há limites fundamentais para quão longe no tempo e no espaço podemos observar. Estes limites não são tecnológicos, são físicos. E compreendê-los é crucial para entender a natureza do conhecimento cosmológico. A era de Planck define um limite absoluto. Esta era corresponde ao primeiro intervalo de tempo de aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos, após o que chamamos de Big Bang. Durante este período, as energias e densidades eram tão extremas que as nossas teorias físicas atuais colapsam. A relatividade geral e a mecânica quântica, as duas grandes teorias da física do século XX, dão previsões inconsistentes nestas condições. Uma teoria da gravidade quântica seria necessária para descrever este período. Mas nenhuma tal teoria completa existe ainda. A teoria das cordas e a gravidade quântica em loop são os dois principais programas de investigação que tentam desenvolver uma teoria da gravidade quântica. Ambos fizeram progressos significativos em certos aspectos, mas nenhum produziu ainda uma teoria completa e testável que descreva a era de Planck. Isto significa que existe um véu de ignorância sobre o próprio início do universo, não porque não tenhamos telescópios suficientemente potentes, mas porque não temos as teorias físicas necessárias para interpretar o que quer que pudéssemos observar. E aqui chegamos a uma questão filosófica profunda que tem atormentado cosmólogos e filósofos. Faz sentido perguntar o que existia antes do Big Bang? A própria questão assume que havia um antes, que o tempo se estendia infinitamente para trás.
Mas se o tempo começou no Big Bang, como algumas interpretações da cosmologia sugerem, então a pergunta pode não ter sentido. Seria como perguntar o que está a norte do Polo Norte. Stephen Hawking, no seu trabalho com James Hartle sobre a proposta Sem Fronteiras, argumentou que o universo poderia ser finito no tempo passado, mas sem ter um início no sentido usual. Na analogia de Hawking, o tempo próximo do Big Bang seria análogo a uma direção espacial, e perguntar sobre antes do Big Bang seria tão sem sentido como perguntar o que está a sul do Polo Sul num globo terrestre. Esta proposta sem fronteiras é uma hipótese matemática elegante, mas permanece não testada e, possivelmente, não testável. É uma das várias ideias sobre a natureza do tempo cosmológico, não um facto estabelecido. Outros modelos propõem que o Big Bang não foi o início absoluto, mas antes uma transição de um estado anterior. A cosmologia cíclica, desenvolvida em várias formas por Paul Steinhardt e Neil Turok, propõe que o universo passa por ciclos repetidos de expansão e contração, ou por colisões periódicas de branas em dimensões superiores. Roger Penrose, o matemático e físico britânico que recebeu o Prêmio Nobel da Física em 2020 pelo seu trabalho sobre buracos negros, propôs a cosmologia cíclica conforme que sugere que o final de um universo pode ser matematicamente identificado com o início de outro. Estas são hipóteses científicas sérias, publicadas em revistas, com revisão por pares e debatidas na comunidade. Mas são hipóteses, não factos. A evidência para qualquer uma delas é, na melhor das hipóteses, circunstancial e interpretativa. Voltando à questão do que existe além do universo observável no espaço, não apenas no tempo, há uma subtileza importante que merece ser explorada: a diferença entre o horizonte de partículas e a região causalmente conectada. O horizonte de partículas marca o limite de onde a luz poderia ter chegado até nós, desde o início do universo. Mas isto não significa que regiões além deste horizonte não existam, ou que nunca tivemos qualquer conexão causal com elas. Durante a inflação, se ocorreu, regiões que agora estão vastamente separadas, muito além dos horizontes mútuos, estiveram outrora em contacto causal. A inflação esticou estas regiões para além de qualquer possibilidade de comunicação presente. Mas a homogeneidade que observamos na radiação cósmica de fundo pode ser o legado deste contacto primordial. Isto sugere uma imagem interessante. O universo, além do observável, pode não ser completamente estranho. Pode partilhar a mesma origem, a mesma física, as mesmas condições iniciais que a nossa região. A uniformidade que observamos dentro do nosso horizonte pode estender-se para além dele. Não porque possamos ver essa extensão, mas porque a mesma inflação que tornou a nossa região uniforme teria afetado regiões muito mais vastas. Mas até que ponto podemos confiar nesta extrapolação? A honestidade científica exige que reconheçamos a incerteza. A inflação é uma teoria bem-sucedida em explicar as observações dentro do universo observável. Mas não a testamos diretamente, e as suas previsões para o que está além do observável dependem de detalhes do modelo que não são bem constrangidos pelos dados. Existem mesmo investigadores que questionam se a inflação ocorreu. Anna Ijaz, Paul Steinhardt e Abraham Loeb publicaram críticas à inflação, argumentando que a teoria tem problemas de ajuste fino e que não é tão inevitável como por vezes é apresentada. Outros, como Alan Guth e outros proponentes da inflação, defendem vigorosamente a teoria e contestam estas críticas. Este debate saudável é parte do funcionamento normal da ciência. Não há consenso absoluto sobre a inflação, embora a maioria dos cosmólogos a considere a melhor explicação disponível para as características observadas do universo.
Uma área onde os limites do observável se tornam particularmente agudos é na física dos buracos negros. Os buracos negros têm os seus próprios horizontes, chamados horizontes de eventos, que partilham algumas características conceituais com o horizonte cosmológico. O horizonte de eventos de um buraco negro é uma superfície para além da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Um observador que caia através do horizonte não experienciaria nada de especial nesse momento preciso. O horizonte não é uma superfície física, é um limite causal. Mas uma vez atravessado, o observador estaria irrevogavelmente destinado à singularidade central. Jacob Bekenstein e Stephen Hawking mostraram em trabalhos seminais na década de 70 que os buracos negros têm entropia e temperatura. A entropia de um buraco negro é proporcional à área do seu horizonte de eventos, não ao seu volume, como seria de esperar para objetos ordinários. Esta relação, conhecida como fórmula de Bekenstein-Hawking, é uma das pistas mais importantes que temos sobre a natureza da gravidade quântica. A radiação de Hawking, uma consequência da aplicação da mecânica quântica às proximidades do horizonte de eventos, implica que os buracos negros não são completamente negros. Emitem radiação térmica muito lentamente, evaporando ao longo de escalas de tempo inimaginavelmente longas. Um buraco negro com a massa do Sol demoraria aproximadamente 10 elevado a 67 anos a evaporar, um tempo muito maior que a idade atual do universo. A analogia entre horizontes de buracos negros e horizontes cosmológicos levou a especulações interessantes. Em 1974, o físico Lee Smolin propôs a hipótese da seleção natural cosmológica, sugerindo que cada buraco negro poderia dar origem a um novo universo nas suas entranhas, com leis físicas ligeiramente diferentes. Neste cenário, os universos evoluiriam por uma forma de seleção natural, favorecendo as propriedades que maximizam a produção de buracos negros. Esta é uma hipótese especulativa, não uma teoria testada. Smolin apresentou-a como cientificamente interessante, precisamente porque faz previsões, pelo menos em princípio, sobre as propriedades do nosso universo. Mas as previsões são difíceis de testar na prática, e a hipótese permanece controversa. O princípio holográfico, desenvolvido por Gerard T. Hooft e Leonard Susskind na década de 90, sugere que toda a informação contida num volume de espaço pode ser descrita por uma teoria definida na superfície, que delimita esse volume. Esta ideia contraintuitiva tem fundamento matemático sólido na correspondência ADS/CFT, descoberta por Juan Maldacena em 1997, que é uma das ferramentas teóricas mais importantes da física teórica contemporânea. Se o princípio holográfico se aplica ao universo como um todo, então toda essa informação sobre o nosso universo poderia, em princípio, ser codificada no horizonte cosmológico. Isto levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e sobre o que significa existir para além do horizonte. No entanto, é importante notar que a correspondência ADS/CFT aplica-se a espaços com curvatura negativa, chamados espaços anti-de Sitter, que são diferentes do nosso universo. A extensão destas ideias ao nosso universo real, que parece ter curvatura positiva pequena ou zero, e é dominado por energia escura, é um problema aberto na física teórica. Estas são as fronteiras genuínas do conhecimento humano. Não são fronteiras impostas por falta de financiamento ou tecnologia, embora mais recursos certamente ajudassem. São fronteiras conceituais, lugares onde as nossas melhores teorias encontram os seus limites e onde novas ideias são desesperadamente necessárias. E talvez seja isso o mais extraordinário
sobre a questão do que existe além do universo observável. Não é apenas uma questão sobre o cosmos lá fora. É uma questão sobre os limites da mente humana e da capacidade humana de compreender a realidade. É uma questão que nos obriga a confrontar a nossa própria finitude, não apenas como seres mortais, mas como seres cognitivos com capacidades limitadas de observação e compreensão. Existe um conceito que emerge inevitavelmente em qualquer discussão séria sobre o que está além do universo observável, e esse conceito é o multiverso. A palavra evoca frequentemente imagens de ficção científica, de universos paralelos onde outras versões de nós mesmos vivem vidas diferentes. Mas o multiverso, na física teórica contemporânea, é uma ideia muito mais específica e, em muitos aspectos, muito mais estranha do que a ficção popular sugere. É também uma ideia profundamente controversa. Alguns dos mais respeitados físicos do mundo consideram o multiverso uma consequência quase inevitável das nossas melhores teorias. Outros consideram-no uma abdicação do método científico, uma forma de evitar perguntas difíceis em vez de as responder. Vamos explorar ambos os lados deste debate com a honestidade que o tema merece. Max Tegmark, num trabalho influente publicado em 2003 e posteriormente expandido no seu livro de 2014, propôs uma taxonomia útil do multiverso em 4 níveis. Esta classificação ajuda a distinguir diferentes conceitos, que são frequentemente confundidos. O multiverso de nível 1 é simplesmente a extensão do nosso universo, além do horizonte observável. Se o universo é infinito ou suficientemente grande, então existem regiões para além do nosso horizonte que nunca poderemos observar, mas que fazem parte do mesmo espaço-tempo contínuo que habitamos. Estas regiões teriam as mesmas leis físicas e constantes fundamentais, apenas configurações diferentes de matéria. Como discutimos anteriormente, num universo infinito, todas as configurações possíveis ocorreriam em algum lugar. Este nível do multiverso não é particularmente controverso. É uma consequência direta de um universo maior do que o que podemos ver. A controvérsia está em saber se o universo é realmente infinito ou suficientemente grande para que isto seja relevante. O multiverso de nível 2 emerge de teorias como a inflação eterna. Neste cenário, diferentes bolhas de universo formam-se num espaço inflacionário em expansão. Cada bolha pode ter constantes físicas diferentes, determinadas por como o campo inflacionário decaiu nessa região particular. As leis fundamentais podem ser as mesmas, mas os valores de constantes, como a massa do eletrão ou a força da interação nuclear forte, podem variar. Este nível é mais especulativo do que o primeiro. Depende da inflação eterna ser uma descrição correta da cosmologia, o que não está estabelecido. Depende também da paisagem da teoria das cordas ou de algum mecanismo análogo que permita múltiplas configurações de constantes físicas. O multiverso de nível 3 está associado à interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, proposta por Hugh Everett em 1957. Nesta interpretação, cada vez que uma medição quântica é feita, o universo efetivamente ramifica-se em múltiplas cópias, uma para cada resultado possível da medição. Todas as ramificações são igualmente reais, mas observadores em diferentes ramos não podem comunicar entre si. A interpretação de muitos mundos é uma das várias interpretações da mecânica quântica. Outras incluem a interpretação de Copenhaga, que trata o colapso da função de onda como um evento real, mas não especifica o mecanismo, e as teorias de variáveis ocultas, como a mecânica de Bohm. Estas interpretações fazem as mesmas previsões experimentais para todos os experimentos que sabemos conceber atualmente,
A escolha entre elas é, por enquanto, uma questão mais de preferência filosófica do que de facto empírico. O multiverso de nível 4, proposto por Tegmark, é o mais especulativo de todos. Sugere que todas as estruturas matemáticas consistentes têm existência física. O nosso universo seria uma destas estruturas matemáticas, mas outras existiriam igualmente. Este nível entra claramente no território da especulação filosófica, e poucos físicos o consideram uma proposta científica testável. A questão central em qualquer discussão sobre o multiverso é: isto é ciência? Pode uma teoria que postula a existência de regiões, por definição, inobserváveis, ser considerada científica? Os defensores do multiverso argumentam que teorias são avaliadas pelo seu poder explicativo global, não apenas por previsões individuais. A inflação, por exemplo, é valorizada porque explica a planura do universo, a uniformidade da radiação cósmica de fundo e o espectro das flutuações primordiais. Se a inflação eterna é uma consequência natural das equações da inflação, então temos razões para a levar a sério, mesmo que não possamos observar diretamente outras bolhas de universo. Sean Carroll, do California Institute of Technology, argumenta que a teoria quântica de campos e a relatividade geral, as nossas teorias físicas mais bem testadas, parecem apontar na direção de um multiverso quando extrapoladas para condições cosmológicas. Se rejeitamos o multiverso, temos de explicar por que paramos de confiar nas nossas teorias, precisamente quando começam a ter implicações que nos desconfortam filosoficamente. Os críticos do multiverso apresentam argumentos igualmente fortes. George Ellis, cosmólogo da Universidade de Cape Town, e Joseph Silk, da Universidade Johns Hopkins, publicaram críticas argumentando que o multiverso pode ser irrefutável por definição. Uma teoria que pode acomodar qualquer observação não é uma teoria científica, mas uma tautologia. Se não há nenhum resultado experimental que poderia, em princípio, falsificar o multiverso, então a proposta não é científica no sentido de Karl Popper. Paul Steinhardt, que, como mencionado, foi um dos pioneiros da inflação, tornou-se crítico de certas versões da teoria, precisamente por causa das implicações do multiverso. Steinhardt argumenta que a inflação, na sua forma original, fazia previsões definidas. Mas versões subsequentes, especialmente a inflação eterna, tornaram a teoria compatível com quase qualquer observação, o que, na sua visão, a tornou cientificamente vazia. Lee Smolin, do Perimeter Institute, publicou críticas ao multiverso e à paisagem da teoria das cordas, argumentando que estas ideias representam um afastamento perigoso dos padrões científicos tradicionais. Smolin defende que a física precisa de teorias que façam previsões únicas e testáveis, não teorias que expliquem tudo ao postular um número ilimitado de universos. Este debate não está resolvido e provavelmente não será resolvido em breve. O que podemos dizer com certeza é que o multiverso é uma ideia científica séria, debatida por físicos sérios, mas que não é um facto estabelecido. É uma hipótese, uma possibilidade sugerida por certas extrapolações teóricas, mas não uma conclusão firmemente apoiada por evidência observacional. Há, no entanto, um aspecto do debate que merece atenção especial: o princípio antrópico. Este princípio, que existe em várias formulações, observa que o universo que observamos deve ser compatível com a nossa existência, porque de outra forma não estaríamos aqui para o observar. Na sua forma fraca, o princípio antrópico é quase trivial. Claro que observamos um universo onde a vida é possível, porque só num tal universo poderíamos existir como observadores. Mas na sua forma mais forte, o princípio antrópico tem sido usado para explicar por que as constantes físicas do nosso universo
parecem estar afinadas para permitir a existência de vida complexa. Pequenas variações em constantes como a constante de estrutura fina, que determina a força da interação eletromagnética, ou a constante cosmológica, que determina a taxa de expansão acelerada do universo, teriam consequências dramáticas. Algumas combinações de constantes não permitiriam a formação de estrelas. Outras não permitiriam a química complexa necessária para a vida. Outras ainda teriam resultado num universo que colapsaria quase imediatamente, ou se expandiria tão rapidamente que nenhuma estrutura poderia formar-se. Os físicos têm debatido a afinação aparente das constantes fundamentais há décadas. Fred Hoyle, o astrofísico britânico, notou na década de 50 que a produção de carbono nas estrelas depende de uma ressonância nuclear que parece extraordinariamente improvável. Hoyle, que não era religioso, comentou que o universo parecia ser um trabalho planeado, embora mais tarde tenha rejeitado interpretações sobrenaturais. O multiverso oferece uma explicação naturalista para esta afinação aparente. Se existem muitos universos com diferentes valores de constantes físicas, então, naturalmente, encontramo-nos num que permite a nossa existência. Não é que o universo tenha sido projetado para nós. É que só existimos nos universos onde as condições o permitem. É um efeito de seleção, análogo ao facto de que todos os peixes vivem na água, não porque a água tenha sido projetada para peixes, mas porque os peixes evoluíram para viver na água. Esta explicação antrópica é elegante, mas não é universalmente aceite. Alguns físicos, como Sabine Hossenfelder, do Frankfurt Institute for Advanced Studies, argumentam que a afinação aparente pode ser uma ilusão, resultante da nossa ignorância sobre as relações entre as constantes fundamentais. Talvez uma teoria mais profunda mostre que as constantes não são realmente independentes, que os seus valores são determinados por princípios que ainda não descobrimos. Outros argumentam que o raciocínio antrópico é simplesmente fraco epistemologicamente. Invocar um número ilimitado de universos inobserváveis para explicar as propriedades do nosso universo parece, para alguns, uma forma de desistir de procurar explicações mais profundas. Novamente, não há consenso. O que existe é um debate vigoroso e contínuo sobre questões fundamentais. Voltando à questão prática do que está além do universo observável, há desenvolvimentos observacionais que merecem menção. Embora não possamos ver diretamente além do horizonte, alguns investigadores procuraram sinais de estrutura, ou anisotropia, que pudessem indicar algo sobre a geometria do universo em escalas maiores do que o observável. Na primeira década deste século, vários investigadores notaram anomalias nos dados da radiação cósmica de fundo, medidos pelo satélite WMAP, o antecessor do Planck. Estas incluíam uma aparente assimetria entre os hemisférios norte e sul do céu cósmico, um ponto frio anômalo no hemisfério sul, e alinhamentos estranhos entre os padrões de flutuação em grandes escalas angulares. Alguns investigadores especularam que estas anomalias poderiam ser sinais de física além do modelo padrão, talvez indicando estrutura para além do horizonte observável. Uma proposta por Laura Mersini Houghton e Richard Holman sugeriu que o ponto frio poderia ser uma cicatriz de uma colisão com outra bolha de universo no passado distante. No entanto, a maioria dos cosmólogos é cética em relação a estas interpretações. Os dados do Planck confirmaram algumas das anomalias observadas pelo WMAP, mas também mostraram que a sua significância estatística é mais fraca do que inicialmente pensado. É possível que estas anomalias sejam simplesmente flutuações estatísticas, resultados raros, mas não impossíveis, de um universo estatisticamente homogêneo. Matthew Kleban,
da Universidade de Nova York e outros investigadores desenvolveram frameworks teóricos para procurar assinaturas de colisões entre bolhas de universo na radiação cósmica de fundo. Até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Isto não significa que tais colisões não ocorreram, apenas que ou não ocorreram na nossa vizinhança observável, ou as suas assinaturas são demasiado fracas para detetar com os instrumentos atuais. O futuro da observação cosmológica pode trazer novas formas de sondar estas questões. Os mapas de galáxias produzidos por surveys, como o Dark Energy Spectroscopic Instrument, atualmente em operação no Observatório de Kitt Peak, no Arizona, e o futuro telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia, lançado em 2023, fornecerão informação sobre a estrutura do universo em escalas maiores do que as que temos atualmente. A astronomia de ondas gravitacionais está na sua infância. O Observatório Espacial LISA, planeado pela Agência Espacial Europeia para lançamento na década de 2030, detetará ondas gravitacionais em frequências muito mais baixas do que o LIGO, abrindo uma nova janela para o universo. O Pulsar Timing Array, usando pulsares como detetores de ondas gravitacionais de frequência ultrabaixa, já mostrou evidência de um fundo de ondas gravitacionais em 2023, embora a origem deste fundo ainda esteja a ser investigada. Estas novas ferramentas podem revelar aspectos do universo que atualmente não conseguimos observar. Mas mesmo os instrumentos mais avançados enfrentam o limite fundamental do horizonte cosmológico. Podemos esperar aprender mais sobre a física do universo primitivo, sobre a natureza da energia escura e da matéria escura, sobre a estrutura em grande escala do cosmos. Mas ver para além do horizonte permanecerá, pelas leis da física como as entendemos, para sempre impossível. Esta impossibilidade não é um fracasso. É uma propriedade fundamental da realidade física. O universo não foi construído para a nossa conveniência epistemológica. Não nos deve respostas às nossas perguntas. O que é extraordinário é quão longe conseguimos ver e quão bem conseguimos compreender o que vemos. É extraordinário que criaturas numa pequena rocha à volta de uma estrela comum, numa galáxia comum, tenham conseguido mapear a estrutura do cosmos até aos seus limites observáveis e especular inteligentemente sobre o que pode existir para além. À medida que esta exploração se aproxima do fim, é apropriado fazer uma pausa e considerar não apenas o que a ciência nos diz sobre o que existe além do universo observável, mas também o que esta questão nos ensina sobre a natureza do conhecimento humano e sobre o nosso lugar no cosmos. Começamos com um facto verificável. O universo observável tem um diâmetro de aproximadamente 93 mil milhões de anos-luz. Este número não é uma conjetura. É derivado de medições precisas da radiação cósmica de fundo, da taxa de expansão do universo e da idade do cosmos. A margem de incerteza nestes valores é de poucos %. É ciência sólida, confirmada por múltiplos métodos independentes. Passamos para extrapolações razoáveis. O universo quase certamente continua para além do horizonte observável, provavelmente com as mesmas leis físicas e distribuições estatísticas semelhantes de matéria e energia. Esta extrapolação é baseada no princípio cosmológico, que tem sido consistente com todas as observações dentro do universo observável. Não é certeza absoluta, mas é uma inferência razoável. Exploramos hipóteses científicas ativas, a inflação cósmica, que sugere que o universo é muito maior do que o observável, a inflação eterna, que propõe a formação contínua de bolhas de universo, a possibilidade de diferentes valores de constantes físicas em diferentes regiões. Estas são ideias publicadas em revistas científicas respeitadas, debatidas por físicos sérios,
mas não confirmadas por observação direta. E tocamos em especulações mais distantes, o multiverso como um todo, as implicações da interpretação de muitos mundos, a questão do que existia antes do Big Bang, ou se essa pergunta sequer faz sentido. Estas questões estão na fronteira onde a física encontra a filosofia, onde o testável encontra o talvez eternamente intestável. A honestidade científica exige que estas categorias sejam mantidas distintas. É tentador, num guião sobre o cosmos, deixar-se levar pela narrativa e apresentar especulações como se fossem factos. Mas isso seria uma traição da confiança do público e da integridade da ciência. A realidade do universo, tal como a conhecemos através da observação e da teoria bem estabelecida, é suficientemente extraordinária sem necessidade de embelezamentos. Considera o que sabemos com certeza. Existem centenas de milhares de milhões de galáxias no universo observável. Cada galáxia contém centenas de milhares de milhões de estrelas. Muitas dessas estrelas têm planetas. O universo tem quase 14 mil milhões de anos. A luz que nos chega das galáxias mais distantes partiu quando o universo era uma pequena fração da sua idade atual. Estes são factos, não interpretações, não especulações, não hipóteses. São dados medidos por instrumentos, verificados por múltiplas equipas independentes, consistentes entre si e com as teorias que usamos para interpretá-los. E mesmo quando nos movemos para o território mais especulativo, há uma beleza na forma como a física avança. As questões sobre o que está além do observável não são arbitrárias. Derivam naturalmente das teorias que desenvolvemos para explicar o que observamos. A inflação foi proposta para resolver problemas específicos do modelo cosmológico padrão. A inflação eterna emerge como uma consequência das equações quando aplicadas consistentemente. O multiverso da paisagem das cordas surge quando tentamos aplicar a teoria das cordas à cosmologia. Os cientistas não inventam estas ideias por capricho. Seguem as equações onde elas levam, mesmo quando levam a lugares estranhos. Esta disciplina, esta fidelidade à matemática e à lógica, mesmo quando os resultados são contraintuitivos, é o que distingue a ciência de outras formas de conhecimento. Isto não significa que todas as consequências das teorias são verdadeiras. A história da física está cheia de teorias elegantes, que se revelaram erradas quando confrontadas com observações. O éter luminífero, a teoria do estado estacionário do universo, certos modelos de supersimetria que previam partículas que deveriam ter sido detectadas no Large Hadron Collider. As teorias podem ser internamente consistentes e matematicamente belas, e ainda assim não corresponder à realidade. A mecânica quântica ensinou-nos que a realidade pode ser mais estranha do que conseguimos imaginar. A relatividade ensinou-nos que conceitos básicos como espaço e tempo são mais fluidos do que a nossa intuição sugere. É possível que a realidade sobre o que existe além do observável seja igualmente surpreendente, de formas que as nossas teorias atuais não antecipam. Esta humildade epistêmica não é um convite ao relativismo ou ao cinismo sobre a ciência. Pelo contrário, é o reconhecimento de que a ciência funciona melhor quando reconhece os seus limites. É mais honesto dizer: não sabemos do que inventar respostas. E é precisamente porque a ciência admite não saber que pode continuar a procurar saber mais. Existem perguntas genuínas que os cientistas estão ativamente a investigar. Sobre a estrutura do universo além do observável, a energia escura é constante ou está a mudar com o tempo? Os dados atuais são consistentes com uma constante cosmológica constante, mas não excluem formas de energia escura que evoluem.
Surveys futuros, como o do Euclide e do Roman Space Telescope, poderão constrangir melhor esta questão. O universo é exatamente plano ou tem uma curvatura muito pequena? Se tem curvatura positiva, é finito e fecha-se sobre si mesmo, embora seja muitíssimo maior do que o observável. Se é perfeitamente plano ou tem curvatura negativa, pode ser infinito. A inflação cósmica realmente ocorreu? E se ocorreu, qual foi a física específica que a causou? A detecção de ondas gravitacionais primordiais forneceria evidência forte para a inflação, mas até agora estas ondas não foram detectadas. As leis da física são verdadeiramente universais ou podem variar em diferentes regiões do espaço ou do tempo. Alguns investigadores procuraram variações nas constantes fundamentais, observando quasares distantes, com resultados mistos e controversos. A maioria dos dados é consistente com constantes constantes, mas a questão não está completamente resolvida. Estas são questões científicas abertas, não especulações vazias. Têm respostas definidas que existem na realidade física, mesmo que não as conheçamos ainda. É isto que distingue a ciência de outras formas de indagação: a insistência em que há uma realidade objetiva a descobrir, mesmo quando o processo de descoberta é lento e difícil. Ao refletirmos sobre o que está além do universo observável, confrontamos também a nossa própria finitude de uma forma que poucas outras questões permitem. Somos criaturas que existiram por um instante cósmico num pequeno planeta à volta de uma estrela comum. O universo existiu milhares de milhões de anos antes de nós e continuará a existir milhares de milhões de anos depois de nós. A vasta maioria do cosmos está e estará para sempre além do nosso alcance. Há algo ao mesmo tempo humilhante e enobrecedor nesta situação. Humilhante porque nos lembra quão pequenos somos. Enobrecedor porque, apesar de tão pequenos, desenvolvemos a capacidade de compreender o nosso contexto cósmico. Nenhuma outra espécie que conhecemos fez isto. Somos, até prova em contrário, o universo a tomar consciência de si próprio. A questão de o que está além do observável é, em última análise, uma questão sobre os limites do conhecimento. Há coisas que podemos saber, coisas que podemos inferir razoavelmente, e coisas que podem estar para sempre além do nosso alcance. Mapear estas fronteiras, compreender onde caem e por quê, é parte do projeto científico. É possível que o futuro traga ferramentas conceptuais ou observacionais que expandam o que podemos saber. A história da ciência está cheia de exemplos em que barreiras aparentemente fundamentais foram ultrapassadas. Antes do espectroscópio, pensava-se que nunca poderíamos saber a composição química das estrelas. Antes dos detetores de ondas gravitacionais, pensava-se que nunca observaríamos diretamente a fusão de buracos negros. Mas também é possível que algumas fronteiras sejam genuinamente intransponíveis. O horizonte cosmológico, tal como entendemos atualmente a física, não pode ser superado por qualquer tecnologia imaginável. A luz é a mais rápida mensageira do universo. E se a luz de certas regiões não pode chegar-nos, então essas regiões estão, por definição, além do alcance da observação. Isto não significa que não podemos aprender nada sobre elas. As extrapolações teóricas, quando baseadas em teorias bem estabelecidas e consistentes com os dados, fornecem conhecimento genuíno, mesmo que não seja conhecimento observacional direto. Sabemos que o interior do Sol é extremamente quente e denso, embora nunca lá tenhamos estado. Sabemos que os buracos negros existem, embora nunca possamos visitar um. A ciência frequentemente infere a existência e as propriedades de coisas que não podemos observar diretamente. Mas há uma diferença entre inferir e observar, e a ciência honesta reconhece esta diferença.
O que dizemos sobre o universo além do observável é, necessariamente, menos certo do que o que dizemos sobre o que observamos. Não é menos interessante, mas é epistemologicamente mais frágil. Termino esta exploração com uma reflexão que talvez ajude a contextualizar tudo o que discutimos. O universo não nos deve respostas. Não foi construído para ser compreensível por mentes humanas. Que seja compreensível, que as leis da física sejam descritíveis por matemática relativamente simples, que as observações em diferentes partes do cosmos sejam consistentes entre si. Tudo isto é extraordinário, e não tinha de ser assim. Albert Einstein disse uma vez que o mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. Esta observação captura algo profundo. As nossas mentes evoluíram para sobreviver nas savanas africanas, para evitar predadores e encontrar comida. Não há razão óbvia para que mentes assim desenvolvidas sejam capazes de compreender a mecânica quântica ou a relatividade geral. E, no entanto, somos, até certo ponto. O limite do universo observável é talvez um lembrete saudável de que esse certo ponto tem fronteiras. Existem coisas que não podemos ver, não podemos tocar, não podemos conhecer diretamente. Existem questões que podemos formular, mas talvez não responder. O universo, além do observável, pode ser uma dessas coisas. Um território onde a física sólida se transforma gradualmente em especulação razoável, que se transforma em conjetura, que se transforma, eventualmente, em puro mistério. E talvez haja algo apropriado nisso. O mistério não é inimigo da ciência. É o seu combustível. É porque não sabemos que continuamos a procurar. É porque há horizontes que continuamos a caminhar. O universo além do observável é, se nada mais, um lembrete de que a jornada do conhecimento não tem fim, que há sempre mais para descobrir, que a curiosidade humana nunca ficará sem objeto. Enquanto adormeces, deixa esta ideia acompanhar-te. Estás num planeta que orbita uma estrela numa galáxia, entre centenas de milhares de milhões, num universo observável que é possivelmente apenas uma fração minúscula de algo imensamente maior. A luz que chega aos teus olhos viajou milhares de milhões de anos para te alcançar. E para além do horizonte onde essa luz se originou, o cosmos continua, talvez infinitamente. Talvez em formas que não conseguimos imaginar. Certamente em formas que não podemos observar. Esta é a tua herança cósmica, ser parte de algo vasto demais para compreender completamente, estranho demais para apreender totalmente, mas real o suficiente para contemplar com assombro. O universo não precisa de ser inventado. Basta olhar para ele, com olhos honestos e mente aberta, para encontrar mais maravilhas do que qualquer ficção poderia oferecer. Boa noite e bons sonhos sobre o infinito.